vivo no Facebook. Pedro, vira seu microfone pra você, por favor. Assim que você fala? É. Não. Ele todo. Isso. Vou virar ele mais pra você. Beleza, legal. Agora foi. Aí, Mauro, pode assinar o seu nome. Você está ouvindo a rádio DF-FM, sempre com Começa o você. quadro, não, senhor, 10h30, Baixe agora o aplicativo começa da o quadro, rádio 10h30. DF-FM em seu celular. Procurando serviços e vendas de informática, CFTV, automação e alarmes? Aqui no Cruzeiro você encontra com a BSB Tecnologia Soluções Cooperativas. Orçamento sem compromisso nos telefones 3361-7585 ou pelo WhatsApp 9338-8440. Faça o seu orçamento com o Evandro, BSB Tecnologia Soluções Cooperativas. Começa agora o programa Cruzeiro em Letras. Bom dia, galera, beleza? Programa Cruzeiro em Letras nesse sábado que começou frio pra caramba. Daqui a pouco esquenta, daqui a pouco esfria de novo. Esse é o inverno de Brasília. A questão não é o frio, a questão é o vento, mas tudo bem. O vento também é legal. Enfim, vamos lá, começando aqui o nosso programa Cruzeiro em Letras e eu vou começar com poesia no... Antes da poesia, né? E antes de falar aqui com o meu querido amigo Pedro Costa, que está... Bom dia, Pedro. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes. Antes disso, eu queria, né, só dizer que, infelizmente, nessa semana nós perdemos... o cinema também perdeu Rubens Evaldo Filho e Franco Zeffirelli, o diretor Franco Zeffirelli, do filme Romeu e Julieta, Irmão Sol, Irmã Lua, entre outros, e o grande crítico de cinema do Brasil, um dos maiores, com certeza, do mundo, pelo menos que eu conheço, assim, o que tinha de formação aquele cara, não era brincadeira, era impressionante, o Rubens Evaldo Filho. Felizmente, né, ficamos com essas duas perdas. E também, hoje, né, essa madrugada, infelizmente, morreu um jogador, ex-jogador do Vasco, o Thales, 24 anos, num acidente de moto no Rio de Janeiro. Uma pena, né, porque é um jovem, independente do time, independente de qualquer coisa, com uma profissão, né, que poderia aí se destacar muito mais, mas infelizmente a vida é assim. Nascemos e morremos também. E nesse intervalo a gente faz o melhor para viver. E vamos lá, poesia. Pedro? Bom dia, Mauro, André, ouvintes. Bom, como o Mauro falou, né, nesse intervalo a gente procura fazer o melhor, né? E realmente eu escolhi um poema aqui, pessoal, um soneto, né? Que eu acho que ele vai fazer uma reflexão interessante, né, sobre um dos principais perigos da vida moderna, que é o perfeccionismo, essa busca assim por a gente ser perfeito, e é muito perigoso isso aí, mas vamos lá. Soneto da imperfeição. Sob o horizonte da virtude, leve seus sonhos até onde o sol raiar. No labor duro, uma lição importante de humildade a nos orientar. Releve a autocomiseração até o monte conseguir escalar. Na beleza, bondade e verdade, o assombra nos guiar. Compenetrado no espelho, constelação quântica,
de novas possibilidades. Não seja narciso, empodere a sua mente para melhor observar. Em tantos estilhaços, surge a imperfeição de nossas ironias e verdades. A amorosidade é o lume radioso que se reflete no romântico olhar. Abismos de silêncio nos passos despropositados, nos estímulos em demasia, vista obnubilada, ombros cansados. Arte e poesia sem refinamento no trato descuidado. Na escrita pasteurizada, lugares comuns de sentido. Impulso criativo atado a referências e padrões fixos. A excelência está na repetição de hábitos construtivos. Uau, muito bonito. Parabéns aí. Galera, essa semana, esse mês, na verdade, alguns escritores fazendo aniversário. A nossa diva, Lucimar Rodrigues. Parabéns, Lucimar, pelo seu aniversário. Também nós temos a Nilva Souza, Conceição Targino. A Nilva também, parabéns. E eu vou ler aqui da Nilva. Abraço. O amor que sinto por você não cabe no abraço. Por isso preciso te abraçar todos os dias. É amor para toda a vida. Nilva Souza, parabéns aí. Tem mais, vamos lá. Galera aí fazendo seus aniversários. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Salve. Vira. Vamos lá, deixa eu pegar um. Quando você pega outro, um abraço aí para o Rafael Fernandes, da nossa Academia Cruzeiro das Letras, Cida Brachas e tudo mais. E a galera, compartilhem, façam perguntas, enfim, participem do programa Cruzeiro em Letras. Um poema mais leve agora, mais descontraído. Molhando a palavra. E o amor subiu a serra. Malte, puro e favorável. Sabe ser cremosa e bela. Aroma doce e inigualável. Um malandro de boa cepa. É exigente e inteligível. Pede logo uma serpa e não fica arrependido. Mas se prefere algo intenso, não há melhor companhia. Vá em quem recomendo. Heineken Alternativa. Se sequer tem interesse de a compostura guardar, não hesite e não se endireite. Só a Paulaner vai ajudar. Para uma discreta parceira, sem toques exagerados, vale conhecer a boêmia, de perfil delicado e amável. Ou mesmo, se lhe agradar, uma presença sutil e esbelta. Só um nome posso lembrar. Ela se chama Stella Artois. A cerveja sobre a mesa faz olvidar tantos problemas. Uma cerveja trincando de gelada esfria a cabeça e nos traz a paz. Indicada para sorrisos e boas risadas. Estímulo eficaz para poemas mentais. Obrigado. Bacana, bacana, bacana. Vamos lá, galera. Deixa eu dar uma lida aqui num poema meu chamado Folhas Secas. Sobrevivo e vivo no dia, nas paisagens que o ônibus traz, no trabalho que às vezes desejo ser fugaz. Sobrevivo e vivo no dia, sobrevivo e vivo na poesia que alimenta o vazio da alma telúrica. E tudo se resume ao nada, a noite se estende na madrugada. Sobrevivo e vivo na cidade variada e cheia de desejo. Folhas secas, faz barulho o amor. Bebo a palavra, lágrimas e poemas, a cidade variada em cor. Sobrevivo e vivo na matemática das finanças. Vou dançando e variando as músicas. Tem dia que é rock, tem dia que é tango. Sobrevivo e vivo no dia, nas paisagens de teus olhos, escutando as vozes dos ventos. Acordo com os pingos da chuva. Sobrevivo e vivo, construindo o destino, abrindo portas, fechando janelas, chorando nas noites, sorrindo com as estrelas. Uma pessoa comum diante do espelho do mundo nu. Sobrevivo e vivo no começo da manhã, no beijo um gosto de hortelã, no dia um gosto de maçã. Sobrevivo e vivo nas linhas do poema, leio os mestres, grito os sentimentos.
navego no desejo do corpo da amada. Na cidade a palavra ocre e o céu cheio de signos, folhas secas e os sentimentos da estação. Bebo a palavra, lágrimas e poemas, na cidade que muitas vezes não tem coração. Obrigado. É isso aí, galera. Felipe Vitelli, Luiz Felipe Vitelli, grande abraço. André Coelho também, que estaria aqui hoje, né, André? Espero que você esteja melhor. Ele está com conjuntivite, galera, por isso ele não está aqui. E daqui a pouco nós vamos fazer os nossos quadros, mas antes disso tem uma agenda muito bacana. Hoje tem o curso Aprenda a Cantar com Márcia Tawil, no Teatro do Museu dos Correios, no Setor Comercial Sul, quadra 4, bloco A partir das 10 horas. Já começou, mas corre lá que dá tempo de você cantar com a Márcia Tawil, beleza? Hoje também tem Sarau Essencial, Vislumbre Fugaz, na Casa da Essência, na quadra 6, bloco O, Casa 56, Cruzeiro Velho, a partir das 19 horas, entrada franca. Podem levar bebidas e comidas típicas de festa junina, salvo engano. É isso aí. Quem é a galera que gosta de comic, hoje tem Comic Con Creed Party, às 22h30 começa, lá no Subducina, no Conic, tá? Ingressos estão disponíveis no www.simpla.com.br. Isso aí. E também temos, no dia 27, quinta-feira que vem, Sarau Cruzeiro em Letras. Isso mesmo. Soy louco por ti, América. Vamos lá. Vai ser no Parada 21, que é aqui nesse prédio aqui do Cruzeiro. Fica ao lado da Aruc, ao lado da biblioteca, dos Correios aqui. Enfim, nesse prédio que está a DF-FM também. Centro Comercial Cruzeiro, não é isso? Exatamente, Centro Comercial Cruzeiro. Obrigado aí, Pedro. Dia 27 de mês, a partir das 20 horas. Soy louco por ti, América. É isso aí, galera. E vamos que vamos. Daqui a pouquinho temos letra e música. Tá bom. E aí, galera? Beleza? I'm sorry. Eu esqueço, eu não pode bater aqui na mesa, eu esqueço disso. Mas eu bato. Isso é emoção, galera. Emoção de estar aqui por você, para você, na DF-FM, no programa Cruzeiro em Letras. Mas enfim, vou bater aqui que é melhor. Seguinte, vamos lá? O programa Cruzeiro em Letras traz hoje para vocês música e letras comigo mesmo, porque seria o nosso querido André Coelho. Mas ele está com conjuntivite, sábado que vem ele volta com ukulele, muita música e muito legal. E hoje eu trago, galera, uma coisa muito bacana que pouquíssimas pessoas, não tô brincadeira, mas tem uma geração que não conheça, tem uma geração que conhece, que é o disco de vinil. Esse aqui é um compactozinho, esse é pequenininho, entendeu? Mas tinha os maiores. E o disco de vinil, galera, surgiu em 1948, tornando obsoleto antigos discos, né? A rotação de 78 RPMs, não é o grupo RPM, tá? Mas rotações por minutos. O RPM realmente teve essa ideia, né, de colocar por causa disso. E, então, assim, a partir disso, né, houveram muitos discos aí, muita gente aí fazendo muito trabalho bacana com esse lado A, lado B, né, que é um barato. Quem nunca, assim, escutou um disco de vinil, assim, aquele chiadozinho, você colocava agulha assim, aí começava, daqui a pouco começava a música, daqui a pouco pulava, né, tinha aquelas coisas. Aí sabe o que você fazia? Esse aqui, por exemplo, é um bom exemplo, ele tá bem sujinho. Como é que eu fazia para limpar seu disco de vinil, Pedro, que eu acho que você tem? Ou teve algum dia, entendeu? Se não, seus pais com certeza. Mas como é que você fazia? Vamos ver se o Pedro sabe. Para limpar. Pois é, cara. Pois é. Boa. Por exemplo, estava assim um arranhadinho, um furadinho, como é que você fazia? Vamos ver. Pano de leve, assim, bem... De leve, bem bacana, de leve. mas para colocar de volta e ó, ficar show. Parecia que não tinha nada.
Como é que você fazia isso? Pano úmido de leve, né? Pano úmido? Bem de leve. Errado. Você lavava, cara, com sabonete. É mesmo? Sério, mas nós não fazia assim, né? Você colocava água, colocava Sabão de sabonete. coco ou Sabão de coco, de preferência, né? O neutro era melhor. Você colocava assim e tal. Lavava, deixava um pouquinho assim só para enxugar, deixar ele mesmo enxugando sozinho, que ele rapidinho enxugava. Colocava de volta. Meu amigo, parecia que não tinha nada, né? Limpo, limpo, limpo. Fiz muito isso, tá, galera? Sério mesmo, fiz muito isso. E aprendi isso. Isso é tecnologia, hein? Isso é tecnologia. Isso é tecnologia. Se fizer isso, Eu fazer isso com CT. Não faz. Entendeu? Então é isso aí. Mas veio, de repente, na década de 80, início de 90, a invenção do, você fala no CD, né? Veio do CD, que foi lançado em agosto de 82 na Alemanha pela Polygram. Sabia disso? Na Alemanha que o pessoal da Polygram, entendeu? Aí prometeu maior capacidade, durabilidade, clareza, né? Então tinha essa coisa do aquele que você coloca o disco, aquele barulhinho meio, aquela coisa estralando, já que não tinha. O CD não tem isso, galera. E além do mais, não tem aquela coisa do lado A, lado B, você parava e tal, aí no caso, né, a agulha voltava, alguns, né, a agulha voltava e tal, você tinha que ir lá e virar e tudo mais. Essa coisa muita gente não sabe como é legal. E nesse, né, então prometeu, né, o CD prometeu todas essas coisas e claro, com o tempo o disco de vinil foi, né, perdendo o mercado. No mesmo ano o CD já dominava 72% do mercado mundial. Para você ter ideia, o negócio era bem sinistro, né? Aí eu vou dar aqui um pouquinho dos formatos né, do LP, que é a abreviatura em inglês, long play, né, conhecido na indústria como 10 inches, ou 12 polegadas em português. O disco com 30 centímetros de diâmetro, que era tocado em 33/3. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é isso mesmo, ó, 33/3 seria esse aqui, né, desse diâmetro. E ele cabia, né, 20 minutos, cabia no caso. Esse aqui, no caso, tem uma música só de um lado e uma música do outro. E às vezes tinha alguns que tinham no máximo 4 músicas, 2 de um lado e 2 do outro. Esse aqui só tem uma. Então era até uma... Porque eles usavam muito isso aqui para promoção do disco, né? Antes de vir um disco mais com todas as músicas, os caras jogavam 2 músicas e tal, jogavam nas rádios. E esse caso aqui é do Elton John. Esse aqui é de 1980. Né? Esse disco aqui é de 80, do Elton John. Faz tempo, Elton John? Faz. E tá no cinema do Elton John, né? Tá no cinema, a vida dele. Né? Agora virou moda, né? Fazer essa galera. O Fred Mercury, agora o Elton John. Enfim, é legal, né? Acho que vai fazer que nem os quadrinhos, né? Os quadrinhos fizeram isso. Começaram a ver o filão do lance, começa a colocar a galera aí de quadrinhos. Acho que eles vão começar a fazer isso com o pessoal da música. Aí, né? A nova moda, entendeu? Então, assim, né, a sua capacidade normal desse que eu estou falando para vocês, 33/1/3, na rotação por minuto, era cerca de 20 minutos por lado, no formato LP utilizado usualmente para a comercialização de álbuns completos. Como eu falei, eles pegavam, né, uma música, ou no máximo 4, jogavam antes de lançar realmente o completão e tal. E tem o EP, que é a abreviatura em inglês de Extended Play também, disco com 25 centímetros de diâmetro, 10 polegadas, que era tocado normalmente a 45 RPM. Sua capacidade normal era de cerca de 8 minutos por lado. O EP normalmente continha em torno de 4 faixas, como eu falei, né, que era 2 de um lado, 2 do outro. O EP não era o quadro desse, tinha essa coisa toda, né, era bem bacana. Domingos Chaves, obrigado aí, querido, pela audiência. O Veiga também está assistindo aí com a gente. E é isso aí, vamos, daqui a pouco nós teremos entrevista com Vanderlei Costa. Galera, aqui tem muita coisa também, com ele também, Os Caminhos da Palavra, e vai ser muito legal. E o Max, que era a abreviatura em inglês de Max Single, disco com 31 centímetros de diâmetro e que era tocado em 45 RPM. A capacidade era cerca de 12 minutos por lado. E é isso por enquanto. Aí nos Estados Unidos, o comércio de vinil voltou a crescer em 2014. Em 2014 a galera voltou, porque essa coisa, né? O CD veio,
Aí, acabou, morreu. Infelizmente, aconteceu muito isso. Principalmente aqui no Brasil, tinha uma só fábrica, né, no Brasil, que ela resistiu muito tempo depois dessa coisa toda, ela acabou de vez. Aí depois, principalmente em 2014, com esse retorno nos Estados Unidos, na Europa, que foi um retorno promissor mesmo, né, que hoje em dia, isso aqui, na época deve ter sido, hoje em dia, que é uns 15, 20 reais. Hoje em dia, um disco de vinil é caro, mais caro que CD, que muita coisa, entendeu? E então, em 2014, né, de acordo com The Wall Street Journal, em torno de 92 milhões de LPs foram vendidos no ano passado, um crescimento de 53% em relação a 2013. Isso na época, 2014. Foi vendido 9,2 milhões de LPs. Esse era o retorno do LP. Você vê como é que era, né? Então, assim, bem bacana mesmo, né? No total, a pesquisa, né, que foi feita aponta que nas compras dos Estados Unidos representava 6% de todo o consumo de música do país. Brincadeira, hein? Entre os artistas mais vendidos de discos de vinil estavam o Arctic Monkeys e Lorde, entre outras bandas. Arctic Monkeys. Pois é, um dos mais vendidos na época, com a volta deles. Então, todos os caras vão ser bom mesmo. Estou brincando, esses caras são bons. E aqui no Brasil? No Brasil foi lançado comercialmente em 1951, né? Mas o formato 78 RPM em 10 polegadas só começaria a suplar a partir de 58. Com o lançamento do CD em 1984, anos depois, o LP começou a perder espaço. Isso em 92. Em 91 foram vendidos, só para você ter ideia, 28,4 milhões de LPs no Brasil. Em 93 foram vendidos 21 milhões de CDs. Olha só. Expressivo, né? 16,4 milhões de LPs e 7 milhões de fitas cassetes. E em 94 foram 14 milhões de LPs. O LP ainda manteve vendagens razoáveis até o final de 1995, mantendo esse ano vendagens entre 5 e 10 milhões de cópias. Quer dizer, nem se comparava ao que se vendia, né? E a partir de janeiro de 96, as vendas do LP começaram realmente a declinar acentuadamente em função à estabilidade da moeda e entre outros problemas. E apesar desse ano as vendagens serem de 1,6 milhões de unidades, quase zero no ano seguinte, quer dizer, de 96, né? Então em 97 quase não se vendia. As grandes gravadoras produziram LPs até 31 de dezembro de 1997. Restando apenas uma gravadora independente em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, a Vinyl Press, vindo a falir em 2000, fazendo o vinil praticamente sair das prateleiras. Isso dentro do Brasil. A única que tinha até 97 era a Vinyl Press. Aí depois disso, né, apesar de tudo, uma pequena parte ainda foi comercializada até 2001. Mas quando foi começado, né, as outras mídias como o iPod, o Napster e outras coisas. Aí na segunda metade de 2008, os proprietários da Polisson, informados do volume e crescimento de vendas de vinis nos Estados Unidos e Europa, depararam-se com a possibilidade de adquirir o maquinário da antiga fábrica e reativá-la. E em setembro do mesmo ano, 2008, começaram as diligências e estudos para restauração e aquisição oficial. Em abril de 2009. No final de novembro de 2009, depois de meses de restauração, a fábrica finalmente fica pronta, sendo feitos os primeiros testes de LPs produzidos. A fábrica tem capacidade de produzir 28 mil LPs e 14 mil compacts por mês. Bacana, né? Estabeleceu-se com a única fábrica de vinis em toda a América Latina, condição que se mantinha até o final do terceiro trimestre de 2017, quando a fábrica Vinil Brasil foi inaugurada. Então quer dizer que essa fábrica da Polisson, até 2017, dominava o mercado aí da América Latina até a vinda da Vinil Brasil, que hoje em dia também é o que é. E é isso. O que você tem para dizer aí, alguma coisa sobre vinil, alguma experiência, entendeu? De repente. Cara, realmente eu acho que dá um saudosismo assim, né? Falar disso, né?
que é uma experiência diferente, né? Você tocar um vinil é diferente, né? Cara, com certeza. O André até tá falando aqui, o vinil é parte da minha vida, né? Guardo os meus com carinho. Também guardo os meus com carinho. Não sei se... acho que a Andréa Baixo não é dessa época de vinil, mas com certeza ela deve conhecer algum dos pais, dos avós, com certeza alguém guardou algum vinil na casa dela. Eu falo isso, não estou de brincadeira, mas muita gente não conhece, cara, e não tem essa, né? E hoje em dia ele voltou, mas voltou muito caro, mas mesmo assim, como você falou, é um saudosismo, é uma coisa bacana. É item de colecionador hoje, né? Item de colecionador, isso é verdade. Você consegue... muitas vezes até um bom preço, né? Porque muitas pessoas, como você falou, não tiveram essa experiência, né? Não, nossa. Então, a geração mais nova e tudo aí acaba tendo esse interesse, né? Eu lembro que assim, uma vez eu estava colocando, né, na minha vitrola, que é outra coisa, né, que você conhece, uma vitrola. Eu estava colocando lá e a minha filha perguntou, né, o que era isso? Aquele bolachão, assim. Eu falei, eu fui explicar para ela que era um vinil e tal, bababá. Ela ficou olhando assim, ela ficava olhando a rotação do negócio rodando, e eu, como assim, sabe? Eu fico imaginando, ela pensando, que coisa maluca é essa que fica rodando. Como é que faz para mudar de faixa? Como é que faz para mudar de faixa? Que negócio é esse? Vou ter que virar, fala sério. Entendeu? Mas é isso. E depois veio uns de outras cores, né? Que você vê, você tem esse formato preto mesmo, tinha uns amarelos, brancos, tal, principalmente para as crianças. E é isso, galera. Muita gente ganhou muitos prêmios, né? Eram discos de platina, discos de ouro, discos de não sei o quê. E era muito legal. E tirando as capas, né? Vou falar de capas então, nossa senhora. Tem das criatividades as bizarrices, né? Tinha umas capas também. Dos extremos, né? Depois eu trago para vocês sobre capas de vinil, que é muito bacana. E eu adoro algumas, tem algumas maravilhosas. Zeppelin tinha muita coisa boa. O próprio Queen também, né? O Fred Mercury fazia as capas do Queen, não sei se você sabe disso. Não. Ele que desenhava todas as capas e tal. Ele que fazia, ele era artista plástico e ele que fazia as capas do Queen, era dele. Né? E algumas são memoráveis. E é isso, galera. Música e letras acaba por aqui. Daqui a pouco teremos o nosso querido Pietro Costa com Os Caminhos da Palavra. Daqui a pouco. Programa Cruzeiro em Letras, e agora nós teremos Os Caminhos da Palavra com Pietro Costa. Mais uma vez, bom dia, meu querido. Vamos lá? Bom dia, Mauro, André, prezados ouvintes. Bom, pessoal, segundo os meus cálculos, né, e minha área não é... Números, eu não sou muito afeito, não tenho muita intimidade com números, né, mas segundo as minhas projeções, a gente está chegando à 10ª edição dos Caminhos da Palavra. E para mim uma grande satisfação, né? Essa iniciativa, participar dessa iniciativa da rádio, né? Que dá voz, né? Tanto para tantas pessoas relevantes na cultura, né? Promovendo realmente, dando visibilidade, né? Para a arte, para a literatura. Eu acho que esse tipo de iniciativa precisa cada vez mais de ser levado à frente, né? Então estamos chegando, segundo os cálculos, né, meus cálculos, a 10ª edição, né? Acho que tivemos uma oportunidade interessante, né, de trazer aqui algumas referências bibliográficas, autores, né? Reflexões sobre o fazer literário, né? E como desenvolver melhor várias formas, ideias, métodos de desenvolver, de aperfeiçoar as competências tanto de escritor como de leitor, né? E hoje a minha pretensão, né, é dar início a um bate-papo, né? Mesmo
vou fazer algumas reflexões de ordem predominantemente pessoal, mas, claro, aberto, propenso ao diálogo, né, à troca de ideias, partindo, é claro, de algumas matrizes, alguns conceitos, né, sobre a leitura, né, a formação do leitor e a vida intelectual. Então, esses são os tópicos que eu preparei para discorrer um pouco hoje, né? A leitura, a formação do leitor e a vida intelectual, né? Então, eu acho que uma pergunta assim, fundamental que a gente tem que fazer quanto à leitura, né, é a finalidade da leitura. Para que ler? Né? Qual a finalidade da leitura? Antes da gente procurar um livro, um determinado livro, um determinado texto, qual a finalidade da leitura? É uma leitura meramente de entretenimento, sem demonizar ou criticar a leitura de meramente entretenimento, mas eu acho que a gente não pode reduzir a leitura ao entretenimento, ao diletantismo, à mera distração, né? Acho que a leitura vai muito além disso, mas ela pode ser de entretenimento, mas pode ser também muito mais do que formativa, ela pode ser visando ao entendimento de alguma coisa, né? Então você tem vários níveis de leitura, né? E, fundamentalmente, a leitura, ela vai envolver, nós entendemos que ela vai envolver, isso engrandece a leitura enquanto processo, ela vai envolver a busca de um diálogo, um encontro pessoal e uma relação de confiança, né? Então, eu, geralmente, ao procurar um determinado livro, eu estou motivado para entender um assunto, uma certa questão que me angustia, que me anima, que me inquieta, né? Ao fazer essa leitura, eu vou buscar um diálogo com o seu autor. Agora, para esse diálogo ele ter continuidade, ele ter fluência, existem alguns condicionantes, existem alguns pressupostos, né? Para haver um encontro entre os autores, ou melhor, entre o autor e seu interlocutor, leitor e autor são interlocutores, né? Esse diálogo, para ter fluência, tem alguns condicionantes. O primeiro é o respeito, né? Eu, como leitor, muitas vezes, para ler aquele livro, entender o ponto de vista do autor, eu vou precisar suspender alguns preconceitos, alguns juízos. Para haver essa troca, eu vou precisar abrir um pouco mais a minha mente e o coração na questão emocional, porque a leitura também, o texto, muitas vezes ele está ligado a uma vida interior, no sentido de trazer à tona a voz do escritor, enquanto suas emoções, suas angústias, trazendo à tona sentimentos como compaixão, etc. Então, tem esse pressuposto do leitor e do próprio autor também, né? Se o autor ele se valer de uma retórica vazia, buscando uma catequese, uma persuasão a qualquer custo, né, isso também esvazia e interdita o diálogo, né? Então eu, como leitor, como falei aqui, estou trazendo algumas impressões pessoais para o debate, eu, como leitor, vou buscar esse diálogo. E eu acho que, no fundo, o escritor busca o diálogo também. Ele busca ser ouvido, compreendido, ele quer conhecer o que o outro pensa sobre o que ele pensa, né? Então, o diálogo, a leitura tem esse desejo de diálogo, né, de ambas as partes. E, como falei, para não se prejudicar a confiança, a relação de confiança, que é o elemento também, o autor ele tem que ter muito cuidado
para não se valer de uma retórica vazia, de palavras, né, de retóricas vazias. Né? Isso é importante. Cortesia, argumentação, respeito, né? A elegância para a conversa ter fluidez e avanço. Cada leitura ela vai deflagrar novas finalidades e perspectivas. Né? Então, cada autor ele vai necessitar de uma atenção específica, singular, para essa conversa ter avanço. Né? Perfeito. Falei um pouquinho então da leitura nessa dimensão tríplice, né? Do diálogo, do encontro e da relação de confiança. Agora eu vou falar um pouquinho da formação do leitor. Né? Essa questão da formação do leitor é uma questão muito delicada. Né? Eu acho muito perigoso a gente pensar na formação do leitor como se existisse um roteiro infalível, seguro, para o leitor ideal, aquele que realmente vai, aquele conjunto de premissas, né, de dicas ou métodos que vão fazer nascer um leitor perfeito. Por quê? Porque a leitura, antes de mais nada, é uma experiência. E enquanto experiência, ela tem um componente subjetivo. Né? Ela tem um componente subjetivo. Por quê? Porque o leitor ele vai ter um conjunto de emoções, de experiências e ideias associadas ao seu cotidiano, e isso interfere. Né? Isso interfere na sua compreensão da leitura. A leitura, enquanto experiência, para fazer um paralelo, uma comparação, é como você amarrar o cadarço ou escovar os dentes. É algo irrepetível. Ninguém escova os dentes da mesma forma, ninguém amarra o cadarço da mesma forma. Vai ter sempre alguma nuance, algo especial, algo além do ordinário. Né? Então a leitura tem como experiência, me faz assim realmente pensar na formação do leitor como algo muito complexo que não cabe em roteiros. Né? Que não caberia em roteiros. Não, eu não estou aqui demonizando, desfazendo da importância da técnica literária. Não é isso. O que eu estou falando aqui é que a formação do leitor ela envolve um aspecto muito mais amplo, né, do que manuais, do que uma cultura manualesca. Né? Bom, a formação do leitor também tem a questão da vida interior, da autoconsciência. Né? E aí nós entendemos que a construção do estilo do autor, que é algo interessante, eu acho que todo autor mira desenvolver um estilo próprio, né? É uma ambição salutar, nós entendemos. Ela não dá para a gente separar, cindir isso da autoconsciência. Né? A consciência em torno, né, de si próprio, a consciência refletindo sobre si mesma. Né? Então é importante a gente perceber isso aí, que a construção do estilo é inseparável com esse encontro, né, do escritor com a própria consciência. Isso envolve realmente um processo muito complexo e eu diria até infinito, que se desenvolve gradativamente do leitor, né? do leitor e do escritor, uma dimensão como é que se diz, uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla em que se caminha buscando o conhecimento, o seu autoconhecimento dentro do fazer literário. Né? Então a construção do estilo ligada à questão da autoconsciência. Né? Aí, nesse aspecto, eu vou fazer menção aqui a Pablo Neruda e a literatura como vida interior. Né? Nos seus 20 poemas de amor é uma canção desesperada. Né? O Neruda, ao nosso modesto entendimento,
ele vai aproximar bastante a literatura desse encontro com a vida interior, quando você identifica no texto a sua própria voz, mesmo que escrito por outrem, porque são sentimentos universais ali que vêm à tona. Compaixão, empatia, angústia, abandono. São sentimentos universais, mas que são vivenciados de forma individual e irrepetível, de forma única. Né? Então, a contribuição de Neruda, né? Que essa obra é maravilhosa. E eu trouxe aqui também, né, dentro dessa perspectiva de que a importância, né, de haver uma abertura de ambas as partes para a fluência do diálogo, da literatura como diálogo, né, eu trouxe aqui o Canto 81, fragmento do Ezra Pound. Né? Eu colhi esses versos aqui entendendo que o leitor, às vezes, para ele adentrar, né, com a profundidade que se almeja numa determinada obra, numa determinada reflexão, ele vai precisar fazer aquela suspensão dos seus conceitos. Né? Senão, não vale a pena nem abrir o livro. Né? Vai ser realmente uma guerra e acaba alguém se ferindo. Né? Canto 81, fragmento. O que amas de verdade permanece, o resto é escória. O que amas de verdade não te será arrancado. O que amas de verdade é tua herança verdadeira. Mundo de quem? Meu ou deles, ou não é de ninguém? Veio o visível primeiro, depois o palpável, Elísio, ainda que fosse nas câmaras do inferno. O que amas de verdade é tua herança verdadeira. O que amas de verdade não te será arrancado. Olha aí a reflexão sobre a vida interior, né? Sobre a autoconsciência. A formiga é um centauro em seu mundo de dragões. Abaixo tua vaidade, nem coragem, nem ordem, nem graça são obras do homem. Abaixo tua vaidade, eu digo abaixo. Aprende com o mundo. Vede o teu lugar. Na escala da invenção ou arte verdadeira, abaixo tua vaidade. Paquinha abaixo, o elmo verde superou tua elegância. Tá? Ele é longo, eu vou pegar só mais um trecho. Domina-te e outros te suportarão. Abaixo tua vaidade. Tá? Uma pega inchada sob o sol instável, metade branca, metade negra, e confundes a asa com a cauda. Abaixo tua vaidade, que mesquinhos teus ódios, nutridos na mentira, abaixo tua vaidade. Tá? Então, como está o tempo? Beleza. Então, pessoal, a gente prossegue essas ideias no próximo quadro, no sábado, né, que a gente vai continuar. Então, assim, a leitura, né, quando eu critico uma cultura manualesca, eu quero dizer que a leitura, enquanto experiência, ela tem a ver com a absorção de conhecimentos que é intransferível. Né? É intransferível, cada ser tem a sua particularidade. Né? Então, a gente não está aqui demonizando manuais, etc., técnicas literárias, que inclusive eu faço uso, mas eu quero levar a essa discussão, né, que a leitura é um fenômeno muito complexo, né, tem nuances muito complexas, e os métodos, eles são e serão inócuos, desprovidos de qualquer utilidade, se eles não casarem com o autor, com a sua experiência, com a sua vivência, né, com o que ele anseia realizar. Né? E todos nós ansiamos nos realizar de algum modo. Na literatura isso não é diferente. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Maravilha. É isso aí. Os caminhos da palavra com Pedro Costa.
E falando em vinil, essa coisa do vinil, aqui o Vitelli aí, você vê como é que a gente fala de coisas que dão saudade, é uma maravilha. O Vitelli está falando aqui, ó. Vinil, em mim, o mais dileto ouvinte na ponta da agulha de cristal entre os sulcos sonoros no bolachão de 33 RPMs. Imagina os bolachões pesados de 78 RPMs, compactos, simples e duplos. Era uma festa hi-fi, estéreo, o mistério surround. Na realidade, o lado B dessa história era admirar as artes das capas dos LPs, enquanto debulhava as letras impressas nos encartes. Ainda tinha os encartes também, que vinha as letras e tal, exatamente. A vantagem dos vinis e radiolas deixa a geração atual atualizada por dentro da história. Tem muitos cantores gravando vinil nessa onda retrô. E ele fala mais aqui. Fui devorador de brócolis de vinil. Adorava acompanhar com caixas e caixas de pilhas Rayovac e levar a vitrolinha portátil com os pendrives atuais. Antigamente a gente levava nas vitrolas, igual a gente leva pendrive, né? Uma coisa aqui, né? Viu só como me atualizei a geração pendrive, stop fly, stop flower, stop flu, stop phase, stop fizz, stop fácil. Isso é Vitelli, né, cara? Show de bola. Obrigadão, Vitelli. Tá pensando aqui. E também temos o João Batista de Medeiros. Obrigado aí pelo orgulho. Temos orgulho também de pertencer à Academia Cruzeirense de Letras e também a ser você um dos nossos acadêmicos, beleza? E é isso aí, galera. Daqui a pouco nós voltaremos com a nossa agenda cultural e também com entrevista com Vanderlei Costa. E antes do intervalo, só que eu li o poema do O Céu é o Cerrado, da Nilva, tá? Esse é o livro dela. Então, de repente, quem quiser adquirir, depois entre em contato comigo, que eu passo o contato dela, beleza? Daqui a pouco o programa Cruzeiro em Letras retorna. Um breve intervalo. Já chegou. Velha canção sempre toca nas rádios e na televisão. Ser solteiro. Velha canção sempre toca nas rádios e na televisão. Mesmo se através dos tempos percebemos a covardia. Todos os dias, os empresários da terra estão brigando na televisão. Quem é que tira mais grana do bolso do irmão? Ser ou ter, ser. Consume, essa é a ordem, respiramos isso noite e dia. E assim nos levam as causas, nossas economias. Os empresários da mídia são os donos da informação. Lavam a mente do povo e roubam teu coração.
ainda não morreu. Está na UTI, muito pior que eu. Viver no passado é coisa pra museu. Eu vou te contar como isso aconteceu. No começo de sua história era tudo complicado. As canções que ele fazia não tocavam na rádio. Rodava muita gente com sua música crítica. Financiou as propinas dos mensaleiros em Brasília. O rock em Brasília ainda não morreu. Está na UTI, muito pior que eu. Viver no passado é coisa pra museu. Eu vou te contar como isso aconteceu. Foi para São Paulo, até Rio recebeu. E no Rio de Janeiro as coisas aconteceram. Mas pra ir pra cá seus kits de rádio e televisão. E vendeu sua alma, mente e coração. Ainda não morreu. Está na UTI, muito pior que eu. Viver no passado é coisa pra museu. Eu vou te contar como isso aconteceu. Mas esse paciente, antes de ficar mal, mudou sua história, era o rock nacional. E até de políticos virou discurso. No nome da capital que sai o Renato Russo. E um dia irá dizer. Essa história, você sabe o resto. Ficou fora de moda, é rock de protesto. Sim, esse rock Brasília morreu nos anos 90. E seu funeral é eterna fonte de renda. O rock Brasília ainda não morreu. Está no mundo pior que eu. Viver no passado é coisa pra museu. Eu vou te contar como isso aconteceu. Ainda não morreu. Está na UTI, muito pior que eu. Viver no passado é coisa pra museu. Eu vou te contar como isso aconteceu. Seria a gente se corromper na minha visão. Ah, eu fiquei olhando e falei, não, aí também não, gente. Esse aqui é André. É André. Eu conheço o André de outro lugar. Outros carnavais? Esse aí, Já sabe. vamos por aí na balagem. André, só votar assim. Vixe, maninha, dormi tão pouco. Oi? Insônia. Pegaram aquela água. É isso? Água aqui. Aí tentei fumar um cigarro de palha. Ontem. Bem agueiro. Bem aguaceiro. Ah, então. Aguaceiro é Sou ótimo. muito da água, limão, agora comer limão. Do Mauro e Pietro se aproximam um pouco. Rapaz, que a gente usa os dois, ele capta bem de longe. Capta. Você tem um vozeirão? Você fica mais. Porque da cultura tem que fazer assim, ó. Da Rádio Cultura. Não, não. Dá. Esse daí é 360. Opa. Cremo. Ele tem um filtro pra não dar ar, né? Sei lá o que é aqui. Mas enfim. Vou falar aqui do. Esse aqui é um. Uma. Eu acho que dá uma brida, né? Porque eu tô rouco. 3, 2, 1. E aí, galera, de volta ao programa Cruzeiros em Letras na DF-FM. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa agenda cultural. Hoje temos Sarau Essencial, Vislumbre Fugaz na Casa da Essência. Fica ali no Cruzeiro Velho, quadra 6, bloco O, casa 56, a partir das 19 horas, entrada franca.
levem suas comidas típicas e bebidas e faremos um grande sarau. Também temos Conic Com Keep Party, a partir das 22h30, tá? No Sub do Sina, lá no Conic. Ingressos disponíveis no www.simpla.com.br. Dia 27 agora temos, na quinta-feira, próxima quinta, Sarau Cruzeiro em Letras, no Parada 21, aqui no Centro Comercial do Cruzeiro, que é esse prédio que estamos, junto com a DFFM, só que não é aqui, tá, galera? É lá embaixo, ok? E a partir das 20 horas, muita música, muita poesia, Sarau Cruzeiro em Letras. Tem algum, Pedro, que você lembra uma coisa, de repente? Aqui, eu separei algumas aqui. Você separou, então? Separei. Manda aí. Antes da gente começar a nossa entrevista com o querido Vanderlei, que já está. Tem o Campus Party, né, que é um dos maiores eventos de tecnologia do país, Uau. no Mané Garrincha. Ele começou no dia 19 e vai até esse domingo, dia 23. Né? Atividades para aproximar a criação de conhecimento e tecnologia. Opa, legal, bacana. E É uma palestra, acho que hoje, não lembro o horário, do Bruce Dixon, uau, no Campus Party. bacana. Então é isso, galera. E um abraço para o Ronaldo Barroso. Ele falou que ele é fotógrafo e inspirado nas capas de vinis, onde a gente estava falando antes de você chegar. Um dos quadros a gente falou sobre o vinil. Muito legal, muito bacana. E é isso aí. E vamos lá. Nossa entrevista hoje, nosso entrevistado Vanderlei Costa já está aqui. E vamos lá. Eu sou uma estrela instantânea. Basta adicionar água e agitar. Frase de David Bowie. Vanderlei Costa nasceu em Patos de Minas, formou-se em técnico em edificações, mora em Brasília desde 2008, performance, ator, poeta, desenhista, fotógrafo, figurinista e muito mais. Quer mais? A gente vai ter mais. Pergunto, basta adicionar água e agitar, meu querido, bom dia. Bom dia. Bom, depende, né? Depende dessa água e da temperatura. Depende do clima. Às vezes pode ficar sólido. Pode ficar sólido. Mas eu gosto muito de água, porque ela tem essa coisa, metaforicamente falando, que representa muito a vida nos seus estados, nas suas formas, nas suas emoções. Depende do estado. Então, assim, eu gosto muito de relacionar a água como uma entidade, né? Tem a ver com o nosso corpo, até porque grande parte do corpo é composto por água, então isso influencia no nossa forma de levar a vida, eu acho. Menos água parada, né? Água fluxo. Tá certo. Você está em Brasília desde 2008, como é que foi chegar? Cheguei em 99. Ah, em 99? E como é que foi essa vinda, Entendi. É porque, assim, em 2008 foi quando eu comecei a me apresentar aqui em Brasília. Ah, tá. Em 99 é porque minha prima estava voltando a morar aqui e ela me chamou, ela estava trazendo as filhas para ajudar com essas filhas dela, que são minhas primas também. Então eu não planejava vir para Brasília, não. E na verdade eu vim também, não vim com a intenção de ser funcionário público e eu queria mesmo tentar desenvolver minhas tendências artísticas mesmo. Legal. E quando começam as suas tendências artísticas? Como é que Eu você... comecei em 2008 lá no nosso Tibone, que ainda tem em Sarau, antes tinha com mais frequência. Eu apresentei um projetinho de fazer lá umas performances poéticas, que foi a minha primeira nisso, de fazer uma coisa autoral. E eu criei uns figurinos que falei, cara, ninguém me conhece, eu vou ter que fazer um negócio que chame a atenção, que eles vão ter que olhar pra mim de qualquer jeito. E aí eu falei, opa, isso funciona. Depois começaram a me chamar pra tudo quanto é sarau, e eu vi que funcionou. E hoje eu até sou figurinista, faço figurino pra muita coisa, pra teatro, pra cinema também. Mas em Patos de Minas você já fazia isso? Eu fiz teatro amador lá. Fiz por 6 meses. Mas você se apresentava nas ruas também, não? Não, rua não. A gente fez teatro que vendia para escola, para festa. E montamos uma peça também, adulta, que nem foi muito bem sucedida. A crítica meteu o pau. Foi horrível. Nossa. Teatro no método Stanislavski, mas com uma montagem muito careta, muito convencional. Tá, e você falou, né, que faz figurinista. Seus trajes são confeccionados por você, por alguém? Como é que é? Como é que são? A maioria Como é que é essa eu sua pego, né? produção? Eu vejo muito material em container, em lixo, e principalmente material industrial, cano, plástico. E a partir disso eu desenvolvo esculturas de corpo. Estou até fazendo figurina, cenografia para uma peça agora. Estou usando muito esse tipo de material, inclusive. Bacana. Pedro, tem
alguma pergunta aí, de repente? Muitas. Agora? Muitas? Então vai lá, manda bala. Vamos lá. Antes de eu falar aqui. Eu preferi anotar que elas surgiram antes de vir para cá, né? Com medo de esquecer, né? Claro. Eu adoro anotar as coisas, porque assim, caramba, depois eu não lembro aqui. Vamos lá. Primeira, né? Nas suas performances escritos, eu noto a atenção muito sensível aos paradoxos da vida contemporânea. Por exemplo, a alienação produzida pelo maximalismo digital, né? A demagogia da classe política e os falsos moralismos de setores da sociedade brasileira. Você acha que o estilo do artista se funde ou confunde com sua autoconsciência enquanto pessoa, cidadão, ator político? Eu acho que sim, mesmo quem fala que a obra é separada da personalidade, eu não acredito nisso. Eu acho que está totalmente imbricado ali, uma coisa está conectada, não tem como... Uma obra é extensão das suas percepções, né? Então, está totalmente fundido, não tem como fugir disso não. E a gente vive isso mesmo. Então, quando você fala de questão digital, eu questiono muito, a gente está totalmente nisso, não tem como fugir. O fogo das transformações não cessa nunca, eu costumo dizer. Agora, eu não sei até que ponto a linguagem escrita, até que ponto ela vai sobreviver. A gente está numa coisa cada vez mais rápida, mais a imagem. Então, daqui a pouco a gente vai fazer o poema mudo da imagem. De repente, a palavra ela vai ser vai ter cada vez menos relevância, eu acho, de repente. Palavra escrita, principalmente. Nossa. Você participou de vários filmes, né? Mas em 2014, durante o Festival de Cinema de Brasília, você foi indicado como melhor ator pelo filme Crônicas de uma Cidade Inventada, de Luísa Caetano. Como é que foi participar? Como é que foi esse convite? Como é que foi essa experiência? Olha que maluco. Esse filme, sabe o que acontece? Ela pegou 3 atores, ator e atriz, e 3 personagens que não eram atores. E é um filme, documento que está muito na moda, inclusive, se pode falar isso. De doc-ficção. Então, uma parte é documentário de alguns personagens ali e outra com atores. E eu era um dos atores, eu fazia um garoto de programa. E gravado na rua, com lapela, os carros paravam mesmo para mim, que era no programa. E eu tinha que dar um jeito de dispensar aquilo. Tinha todo um argumento da Caetano, mas os diálogos ali, as ações, eu tive que sustentar ali na hora. Então, acho que foi o filme mais recente que eu fiz. E ganhou muito prêmio, esse filme ganhou uns 10 prêmios, passou em TV, foi para vários festivais e tal. E foi um dos maiores desafios para mim enquanto ator. E aí também confundi a plateia, porque eu fui garçom, eu trabalho, ainda faço fila de garçom em alguns eventos. Então alguém me vendo ali, falei, caramba, ele está fechando um bar, agora vai fazer programa. Eu não sabia que ele era garoto de programa. Achei ótimo, porque confundiu a cabeça das pessoas. Que bacana, cara. O Luiz Felipe Vitelli está dizendo aqui, Vanderlei midiática. O Vitelli mandou um beijo enorme na bochecha dele e outro na barba. Aí, Vitelli, um beijo na barba e na bochecha. Você também participou, né, em 2014, salvo engano, do grupo. Você participava do grupo Talo de Mamona, né? Vocês foram ganhadores, ou finalistas, não ganhadores do Finca da UNB. Você ainda participa desse grupo? Não, a gente participa, a gente está super nativa. A banda, a gente ganhou o Finca em 2014 e do Festival da Rádio Nacional ano passado como melhor letra. E não podemos disputar intérprete e nem canção porque uma das vocalistas da banda, a Júlia, estava em turnê com o Scanemar, então quem representou a gente foi a Emília Monteiro. Então acho que os jurados gostaram tanto da música que deram melhor letra. Eu estou com a banda, vou gravar em julho a minha parte ali com um DJ, com uma pessoa produzindo a gente. Vou gravar umas quatro músicas e vai ficar bem legal. A gente está com shows programados até agosto e o próximo vai ser na Cervejaria Criolina, dia 27. Vai ser bem legal. Maravilha. Podemos dizer como era, né, o David Bowie, você é um camaleão? Pois você atua cinema, música, performance corporal, fotografia e poesia, enfim, várias coisas. Você pode ser, sabe, porque eu canso das minhas... a gente sempre cai em umas fórmulas que a gente cria ou que desenvolve a partir das nossas referências. Então, quando uma coisa começa a ficar muito confortável para mim, eu mudo. Quando eu começo a dominar um texto, uma performance, uma estética ali, até de linguagem,
Por exemplo, eu tenho dois métodos para fazer poesia no palco. Um é criar personagens em cima de poemas, outras é criar uma coisa mais rítmica, poemas mais que já tem uma estrutura mais percussiva da palavra, e tem outro também que é mais falado, quase declamado, mais coloquial, que nem vai para personagem caricato, nem vai para coisa rítmica, e que cai numa coisa mais coloquial, de como se eu estivesse conversando contigo. Certo. Quando alguns vão cair muito para uma coisa assim, eu acabo quebrando isso e para tentar deslocar isso um pouco. Em relação à fotografia, eu sou mais performer fotográfico para outros fotógrafos. Eu exatamente não fotografo, eu não tenho uma máquina para fotografar, embora eu tenha uma concepção visual. Você é o modelo da fotografia. Né? E até dirige algumas pessoas, falam, essa luz não está boa, que ajuda às vezes em alguns momentos que eu vejo quando não funciona. Mas eu não sou fotógrafo, porque eu não tenho máquina boa de fotografia. Poderia ser, facilmente. Poderia. E falando, né, em poesia também, você lança em 2007, 2017, desculpa. 2017, né? 2017, Subsolo Amarelo. Foi. Exatamente, com a editora Semi. E aí, como é que foi esse livro? Como ele surgiu? Como é que é a sua... e outra também, uma pergunta já dentro disso aí, como é que é o seu processo de criação literária? Tá bom. O livro, eu já tinha saído algumas antologias impressas, outras digitais e tal. Eu adoro ter livro. Eu sinto que ainda as pessoas, apesar de a gente estar muito na internet, poema funciona muito na internet, mas obras de grande fôlego funcionam muito mais ainda no livro, no suporte físico. O celular descarrega, o aparelho que você está digital descarrega, perde a conexão. É uma merda isso. E aí, o Solta estava reabrindo, voltando a editar. Ele editava esse pessoal aí dos anos 80. Geração mimeógrafo, e gostava da minha obra, tinha me visto um lounge poético, algumas coisas, gostava da minha poesia. Ele me ofereceu para editar, eu fiz uma seleção do que eu tinha escrito e mandei bala, e a gente lançou isso no Cine Brasília, a repercussão foi boa, está sendo boa, está virando peça de teatro, o negócio não sai nunca, estão roteirizando isso até hoje. Ia ser filme, agora vai ser peça, de repente não vai ser nada. Eu não vou ficar frustrado porque eu fiz o livro para ser livro mesmo, para ser lido. E Subsolo, porque é um lugar que eu morei em 2012, era um subsolo, era amarelo, e tinha vários vizinhos, uma coisa muito punk, muito trash. E eu falei, eu vou escrever sobre esses vizinhos, esse negócio dá pano para manga, e a última parte do livro, porque o livro ele é conceitual, um livro-objeto, que é como se fosse um prédio. Então os temas vão sendo agrupados em compartimentos, até chegar nessa última parte, que é o subsolo amarelo. E outra pergunta, a última que você fez, sobre... o processo. O processo. O Ferreira Goulart tem uma frase muito interessante, que ele fala que escreve sobre o que causa espanto nele. E para mim, eu tenho essa mesma percepção. Tanto para as coisas que me deixam indignado, quanto para questões também que me deixam em estado de catarse com a vida, de felicidade, ou que me incomoda. Ou a banalidade das coisas, coisa mais banal. Posso escrever sobre uma mosca, sobre o vidro, tudo para mim é assunto para escrever poesia. E você tem um horário, assim? Nunca, é um desespero, porque tem hora você está numa conversa maravilhosa, tem uma ideia, um clique, fala, peraí gente, me dá uma caneta aí que eu tenho que anotar uma frase, isso aqui vai render um negócio comprido. Eu escrevo muito mais à noite, geralmente. Você tem mais esse processo. Sempre. Muitos reclamam do problema de encontrar uma editora, né, às vezes por uma questão, né, de satisfação orçamentária mesmo, né, não cabe o orçamento ou não, e às vezes também na própria questão da divulgação do seu trabalho literário. Muitos escritores fazem isso. Você também teve esse mesmo problema com o seu livro para publicá-lo? Como é que é isso para você? Não, nesse ponto, até nas coisas que saíram quando eu saí em antologia, foi projeto até de fundo de apoio à cultura, até ganhei cachê para isso. Nesse caso também eu tive que tirar do bolso, igual vários editores aí, que não devia ser chamar editora, chamar impressora, qualquer outra coisa, menos editora, porque se eu pago para editar meu livro, você tem que comprar o meu livro, isso não é editora. Só porque divulga, escreve no prêmio, ainda acho problema. Eu não entro nisso, nem tenho dinheiro para isso. Minha relação foi a melhor possível com a Semin, foi maravilhoso, porque eu não tive que tirar nada do meu bolso, ainda deu para ganhar um dinheirinho, tá vendendo razoável, vendeu bem no lançamento. O nosso no Distrito Federal, que a gente não existe como mercado editorial para o resto do Brasil. Tinha uma bolha, um quadrado. Então, esse trabalho de divulgação fora do Distrito Federal,
A Seminha ainda não tem esse suporte, não tem essa capilaridade para chegar fora de Brasília. Então, se eu não fizer isso, a editora não vai fazer, porque ela não tem essa estrutura. Então, a gente fica confinado no Distrito Federal. E para muitos escritores fora desse quadrado aqui, a gente não existe. Talvez eles conheçam uns 4 escritores só que moram aqui no Distrito Federal, entendeu? E acham que só eles que fazem. Que estão dentro dos anos 70. Gente que eu admiro, que eu adoro, mas que parece que não existe a geração de vocês, a nossa, que está aí correndo, fazendo sarau pra caramba e escrevendo muito. Isso é verdade. Cida Brachas, grande Vanderlei, melhor intérprete de canções para Abraxas. André Luiz Coelho, muito bom, maravilha a entrevista com Vanderlei. Falar nisso, o André Coelho, depois ele me pediu, hoje ele infelizmente não pôde, para te presentear com o livro dele. Tá? Ah, que maravilha, doces lembranças. Vou ler hoje mesmo. E depois uma hora aí vocês se encontram, ele autografa para você. Ah, ótimo. Então, assim, voltando a essas questões, né, de mercado e tudo mais, quais são os seus projetos para o futuro em relação à literatura? Tem algum outro livro, alguma coisa? Ah, que legal. Esse negócio de futuro eu acho engraçadíssimo. Eu falo que eu não tenho futuro, só tenho presente. Sabe o que rola? Eu estou com um livro já pronto, chamado Granizo, que tem uma estrutura que vai lembrar o subsolo nesse sentido de organização e tal, só que é tudo as formas de água. Então, os temas, a densidade dos temas, vou agrupar por temas água. Cachoeira, correnteza, brará, tempestade, então, granizo. Então, os temas, brisa, aliás, garoa, os temas vão começando assim, agrupados pelas formas d'água, entendeu? Vai ser nesse sentido. E no meio disso, no início de cada página, eu vou pôr também os pílulas poéticas, que está na moda fazer poema sintético, poema piada. Então eu vou debochar um pouco disso também, entendeu? No meio assim, sabe, você está vendo uma coisa fofa, simpática, de repente já vem um tema mais desconstrói tudo isso. Desconstruindo tudo isso, bacana. E aí, você declama um poema pra gente? Eu vou ler um poema, porque você sabe que o negócio, pra mim, palco. Eu escrevo muito poema. Alguns são pensados muito para serem falados, ditos, interpretados no palco. Outros para serem lidos e outros para serem nem uma coisa nem outra. Aliás, para serem recitados, né? Certo. E aí eu vou ler um que foi feito para ser lido em voz alta só, sem performance, né? Não? Então vamos aproveitar que a gente está na temporada, entrando na temporada de IPs, falar sobre os IPs, que é uma coisa que eu sou apaixonada aqui no Centro-Oeste. Antes da seca, eu sou verdade folha, como se toda verdade não fosse. Fotossíntese de uma certeza camuflada, identidade que ninguém vê. Planta comum feita às caras no 1º de maio. Eu não sou atração de paparazzi, dentre tantas árvores eu sou só mais uma. O outono muda os tons da paisagem, fim de tarde azul claro. Estou tonta de tanto ensaio, rodando, girando, eu perco as folhas. Revelo galhos magros, botões e brotos. Dança a coreografia dos ventos. Dou a cara para suas lentes. O frio me despe, me chama, eu me cubro de flores e canto. Rosa, amarelo, roxo e branco. Sou palco, sou IP, exposição, flor e estrela. Fotos, olhares, fãs, passageiros, como se a efêmera fosse toda a minha beleza. E quando acaba o inverno, eu me desfaço verde. No anonimato, eu. Nessas suas performances de rua, você já teve problemas assim? Teve alguma situação pitoresca, inusitada? Conta aí pra conta algumas aí. Tem que filtrar. Conta algumas aí, fica um pouco mais de deixa eu ver. Eu me lembro, eu já tive problema na UNB, de som desligado com talo de mamona, porque tem uma performance musicada que eu falo sobre a questão da censura ao corpo, chama Pornô Pipoca. E no final da performance eu tiro o figurino e fico com a genitália dentro de uma gaiola, falando sobre aí a produção enlouqueceu da Florestal, só que a plateia era nossa, então eu queria bater na produção. Teve uma vez também que eu fiz a performance do ovo na rodoviária, que eu falava, a novidade explode choca, a novidade vem de qualquer parte, tal, ovo de novo, ovários. A polícia veio na hora que eu botei esse ovo, tiro do figurino, pá, cai no chão. A polícia já quis acabar com um evento que foi a Jupagu, inclusive, que armou.
E aí queriam acabar, eu joguei o ovo bem perto da polícia. Já que vai acabar, eu vou jogar no pé da polícia. Teve outra também que estava falando sobre arte, caretice, transgressão, não sei, o André Jutz que estava fazendo calçadão, da poesia lá no Conic. E eu estava com um figurino que só cobria a minha frente, a bunda toda de fora. E eu começou a passar, uma mulher foi reclamar para a polícia, tá com a bunda de fora ali, vá lá, eu queria acabar com o nosso sarau. Quem me defendeu, deu uma de advogada lá, foi a Cera Beira. Ainda bem que eu sou cercado de pessoas legais, de amigos. E ela teve umas argumentações extremamente técnicas que a polícia montou a polícia na hora. E eu também falei, a galera faz o desfile aqui de roupa íntima, uma vez por ano, todo mundo passa, a mulher passa de fio dental, o cara passa... E ninguém é bom agora porque eu estou de fio dental aqui. Porque eu sou homem, aí o olhar machista já quer censurar isso. Então, assim, a questão do corpo. Por isso que eu ainda uso muito o nu na performance, que é uma forma de afrontar essa caretice, esse falso moralismo, de que quer ignorar esse corpo pulsante político que é o nosso, né? Então, enquanto isso for chocar, enquanto isso incomodar, eu vou continuar fazendo performance usando o corpo de uma forma mais nu mesmo, como protesto, saca? Mas o seu objetivo é mais o protesto ou mais o... Não, mais o... depende, tem coisa que não, depende do tema, você sabia? Qual o tema daquele evento, o que está buscando ali, qual é a proposta. Na Feira do Livro, eu me apresentei em 6 eventos lá agora. Eu não quis usar o corpo para esse viés. Era um público muito misto, num horário de dia, que não tinha um tema especificamente puxando para isso. Então é muito relativo. Agora, 2 da manhã, ou num evento que está falando sobre, pedindo uma questão, um posicionamento mais político em relação ao corpo ali, enquanto lugar de expressão, eu vou usar assim, eu não vou perdoar marmanjo que está com medo de ficar ofendido. Com certeza. Falando em Feira do Livro, que você participou aí, né? Acabou de dizer. Qual é o seu balanço dessa 35ª Felib? Olha, eu acho um esforço enorme para levantar aquilo, mas engraçado que essa feira existe há muitos anos e a gente sente que ela ainda é muito desarticulada. Desarticulada no sentido de que a organização, eu não sei, rola um negócio ali que você vai fazer um negócio, o som não está montado, vaza-se. Falta ainda, eu acho que uma escala de uma planilha, uma coisa mais técnica mesmo, mais pragmática, de cruzar todos os eventos, fazer um mapeamento disso e ver onde vai ser esse, aquele outro, para que não se vaze som, que não há desencontro de agenda de um evento para o outro, de interferir na ação de outro escritora ou escritor. Ainda tem uma coisa muito solta e desorganizada mesmo. Não é amador, eu acho que falta alguém que toma... Comunicação, talvez? Alguém que preste atenção, um produtor que fique focado só na agenda do que está acontecendo, que faça um mapeamento de tudo que está acontecendo, que esteja por dentro de tudo que está acontecendo, para ter mais fluidez, sabe? Então, no último dia, por exemplo, estava fazendo performances para as editoras independentes, depois veio a banda Feijão. Na 4ª, 5ª música, o som deles é desligado sem menor aviso, o som inteiro cai da feira porque desliga o projetor. O projetor não, o que mantém as coisas vivas, ativas, aquilo lá, que dá energia. Que dá energia. Aí o cara tá cantando, aí fica num vácuo a voz, a banda. Então, assim, isso é grave, né? É problemático, tem que ter mais articulação ali, sabe? De produção mesmo. Mas, apesar disso, você achou que, de repente, o pessoal de Brasília teve mais espaço? Teve muito espaço, foi bom. Nesse sentido foi bom, por isso que eu falo, falta uma coisa mais de planejamento. Mas eu jamais vou ficar aqui metendo pau, claro. Que organizou. Deu muito fluxo, teve muito público. Eu vi que o público compareceu. Teve melhorias, né? O lugar foi muito bom, bem a escolha, inclusive. É isso mesmo. Pedro, alguma outra pergunta? Vamos lá. Vamos. Enquanto isso, o Ronaldo Barroso falando, águas vão rolar, griso, denso, grande Vanderlei Costa. É granizo. Granizo, né? Granizo denso. Isso, granizo denso. E falando em Cera Beira, falando que é fantástica Cera Beira. Adoro ela. Manda um beijo pra Cida. Eu ensinei uma peça dela que é uma coisa linda. Cida escreve muito bem. Adoro a poesia da Cida Brachas. Posso perguntar então? Por favor. Vamos.
um tema mais controverso aqui para bagunçar um pouquinho o coreto. Tem que ser. Importante. Tem que ser. Vanderlei, você acha que existe um preconceito social contra a classe artística e a arte propriamente dita? Há algum avanço no combate? Se existe, há algum avanço no combate a essa versão, né? E o que a gente pode fazer, né? Para reverter, talvez, para tentar lutar contra isso? Né? Não, a gente não vai conseguir reverter, não. O que existe é que a arte ela foi se profissionalizando e criou-se um mercado, principalmente no Brasil. Pouca gente via de arte antes dos anos 60, e as coisas foram se formatando, a faculdade de dança, de música, de teatro, música talvez já tivesse antes. Então, a coisa foi ficando mais profissionalizada, se profissionalizou. Um dia estou com um house aqui, eu não consigo falar e chupar house ao mesmo tempo. Aí, o que acontece? E a gente começou a ganhar espaço nesse sentido. Voz também. Voz já tinha, a gente viu ditadura, está vendo um processo muito parecido agora. E a arte acaba incomodando essa gente que não quer vozes que se oponham ao que estão fazendo. Então eles começam a indicar com artistas que conseguem viver da sua própria arte, captar recurso. E tem gente que fala que a arte tem que incomodar, que não tem... Eu não sei se o artista tem que ter essa obrigação de ser panfleto, ou de que a arte tem que ser polêmica. Acho que cada um tem a sua estética ali e sua forma de expressar. Eu não gosto desse termo, a arte tem que incomodar. Se quiser, a minha incomoda, a minha arte, o que eu produzo incomoda. Mas eu acho que eu não tenho essa obrigação, a gente tem que ficar tendo que ter esse negócio de ficar cobrando isso dos colegas, de cada um com sua estética, ou com seu medo, ou com sua coragem. Em relação, se a gente sempre foi perseguido, foi porque a arte, de alguma forma, tem um núcleo ali artístico que é transgressor, que ela está contra o status quo, está questionando, alguns artistas questionam o que está em voga. Então, se está na moda, eu não quero estar na moda, não. Tem artista, agora eu estou na moda, eu estou bombando. Eu sou muito requisitado para várias coisas, não vou reclamar disso. Ganho pouca grana, ganho pouco mesmo, porque eu não sou produtor das minhas coisas, então eu espero o convite, mas jamais quero estar na moda. O dia que eu estiver na moda, tem alguma coisa errada aí. Quando eu falo na moda, é nadando em dinheiro, está todo mundo me tendo como referência de bom mocinho, de perfeição. Não me esperes de mim, eu não estou aqui para dar conselho, nem para dar muito conforto, não. Mas para realmente investigar em pequenos saltos, em pequenos abismos, mesmo, correr risco, sacou? Nossa, maravilha. Tá vendo aí, galera? Mas essa questão mesmo da arte, a arte é para provocar. Mas tem gente que não provoca. Tem gente que não Aí, provoca. eu não vou falar obrigado com você, não, concordo. Mas a arte é para provocar. Eu, pelo menos, acho dessa forma, entendeu? Às vezes, muitas, falando um pouquinho... Ou então a arte para nos salvar da própria existência. É um complemento, né? Um complemento. O meu próprio livro, A Angústia dos Dragões, eu fiz para provocar, não foi para ficar fazendo média. Exatamente. Foi uma ideia bem articulada nesse sentido. Eu acho que você também faz esse tipo de trabalho. Eu adoro o seu trabalho, principalmente quando eu vejo, foi a primeira vez que eu lhe vi na rua, acho que foi num sarau, eu fiquei assim impressionado. Eu falei, caramba, esse cara é muito bom. É muito, sabe, assim, realmente tem aquele impacto de que, cara, o que é isso? O que é isso? O que esse cara está fazendo? Mas você vê, de certa forma, apesar de tudo, um preconceito com o seu trabalho? Às vezes rola, né? Já tem gente, não, você vai tirar a roupa, ou você vai falar sobre política, vai abordar. Tem, às vezes bate. Só que dentro do que eu faço, mas tem muita gente também que me abraça, entendeu? Eu sempre soube que eu ia encontrar resistência, encontro. Tem eventos que não me chamam exatamente com medo do que eu vou fazer ali. Cara, é muito relativo. Se eu vou numa escola me apresentar para adolescentes ou para criança, a minha abordagem vai ser para outro lugar. Se eu vou fazer para professores, a temática eu mudo um pouco. Não é que eu estou querendo jogar com a plateia. Aliás, eu estou querendo jogar com a plateia. Mas não estou querendo jogar com o sistema, é porque eu tenho várias linguagens, vários aspectos, várias tonalidades dentro do meu trabalho e eu escolho a tonalidade que eu quero. Se eu quero jogar laranja, amarelo, verde, azul, cinza, entendeu? Eu posso escolher, eu tenho repertório para isso. E a arte, como você falou, a extensão do que a gente é a obra, é pele, é escama, é víscera, é bosta, é merda. É o que a gente é como se fosse cagar, né? É o que você produziu, é a síntese de tudo que você absorveu.
Então aí tem a obra, ó, toma minha obra. Se ela fede, se ela cheira, aí fica a seu critério, entendeu? O Ronaldo Barroso está dizendo, granizo. Manda um beijo pro Barroso, eu conheço ele. Granizo, tá, pronto, ok. Ele vai lhe perdoar, o erro foi meu, foi eu que falei errado. Tá? Não tem nada a ver. Tá bom. Pietro, Deixa eu ver se tem mais um aqui. mais uma. Tô adorando essa conversa. Enquanto Pedro, eu vou te perguntar aqui. E você retornou a Patos e de repente já fez algum trabalho na rua lá, depois daqui de Brasília, depois desse início em Brasília? Cara, sabe o que rola? Eu saí de Patos em 99, eu tenho família lá, vou uma vez por ano. Eu sou totalmente anônimo em Patos de Minas, quase anônimo lá. Eu não tenho ligação de produzir arte lá. Quando eu fiz foi em teatro, foi em eventos formais e tal. Teve um longa que eu participei agora, Colarte Coralina, sobre o poeta Cora Coralina, com a Letícia Sabatella, em que eu atuo e faço figurinos, e inclusive o diretor Reginaldo Gontijo morou a infância em Patos de Minas. Eu achava assim, que esse filme passou em vários cinemas do Brasil, 70 salas de cinema, que poderia passar no cinema de lá, ou no teatro, fazer uma exibição lá, para a gente ser de lá. Falei sobre isso, com ele sobre isso. Depois essa história não rendeu, então assim, enfim, eu não tenho conexão nenhuma artística no fazer poético. Não faço essa ponte politicamente falando, artística com Patos, não. Não me esforço para isso, entende? Você sentiu, como você fazia teatro lá, quando você veio para cá, você sentiu alguma diferença? Você foi radical, essa questão cultural? Ou não, você viu que, apesar de ser uma cidade, né, que não é capital nem nada, os problemas artísticos e culturais são quase os mesmos, das mesmas, claro, né, são outras diferentes proporções, mas acabam, como é que seria isso? É uma cidade muito voltada para o agronegócio, uma cidade que tem uma tradição na música, tem uma banda chamada Carambola lá, que tocava muito em Brasília, muito influenciada pelo Clube da Esquina. Tem uns grupos lá, eu percebo que de vez em quando eu dou uma olhada, que mandam para mim, Vanderporto, tem umas coisas lá que a galera tenta fazer diferente e faz. Tem um festival Marreco, que inclusive eu lembro que a gente estava abrindo, eu com o Talo de Mamona, no Festival de Cinema de Taguatinga, abrindo para a banda Lineker, que naquela noite ia tocar nesse festival, 2 anos atrás. Então, assim, tem uns esforços lá. Tinha um teatro lá, um grupo chamado Gruta, agora tem um grupo de teatro lá da universidade, dirigido pela Consuelo Nepomuceno. Então sempre tiveram uns espasmos assim, de tocar uma coisa dentro do interior, de produzir arte lá. E tem escritores lá premiados, artistas plásticos, mas ao mesmo tempo é muito restrito. É um nicho, e quem consegue fazer isso, inclusive, é mais gente acadêmica, que está dentro da academia, que tem um suporte para isso. Quem é fudido, pobre, lá da periferia, dificilmente consegue fazer alguma coisa artística lá. Não tem muita voz, é mais dentro do circuito universitário mesmo, sabe? Entendi. Sua pergunta? Vamos lá. Você é um camaleão, vive como artista, digamos assim, você vive em diferentes paisagens, né? Respira as mais diversas atmosferas e tudo. Mas assim, você, apesar de toda essa diversidade, essas facetas, você teria alguma abordagem, algum autor, alguma vertente com que você tem uma maior intimidade? Sabe, se você pudesse... autor da escrita? Autor da geral, linguagem? Cara, você sabe que eu estava reparando? Assim, eu me considero multiartista, né? Então, as minhas maiores influências na escrita vem a partir do modernismo. Com certeza. A minha escrita ainda tem um viés modernista no sentido da estética, de preocupar com a sonoridade, com o ritmo, os temas, de variar o tema e tal. Tem um pouco disso. Depois vem a poesia marginal ali, que eu adoro. Pega o Chacal, o Leminski, o Nicolas Bé, a Noélia Ribeiro, que é depois disso, né? Vem depois, mas que eu gosto muito da escrita, o Chico Alvim. Vem cair aqui no Oeste de Toledo, e mais um monte de gente que eu estou esquecendo, a Carla Andrade, o Marcos Fabrício, tem o Mauro, tem mais um monte de gente que eu poderia fazer uma lista gigantesca que ia até 1 quilômetro falando e falando. Vem a Tropicália, vem o rock, e aí hoje eu estou gostando muito da música híbrida brasileira moderna, que tem a ver com a minha banda,
mixada com rock, mas que assume os ritmos brasileiros também, principalmente feita no Nordeste, e que acaba que todo mundo migra para São Paulo para produzir esse som. E quem mais me traduz dentro disso tudo, eu diria que talvez seja... Eu tinha uma repulsa pelo Ney Matogrosso, eu gosto, acho que é porque você vê o espelho ali, parece um pouco contigo, e aí o David Bowie eu gosto, mas fui estudar, aprender sobre ele agora. Mas quem mais me traduz é a Bjork. Olhar bem a esquisitice dela. A Madonna, também a Marina Lima, tudo permeia por esse lugar aí. Cícero, Antônio Mas Cícero. a Bjork realmente... É mais esquisito, parece mais comigo. Não convencional. Não convencional, talvez não esquisito, mas não convencional. Noélia Ribeiro mandando um abraço para você. O trabalho do Vanderlei é brilhante, entendeu? O Ronaldo Barroso, convide a Noélia na próxima semana. Querida, ela já foi entrevistada, futuramente também será novamente entrevistada. Noélia é uma grande pessoa, uma grande poeta aqui de Brasília. Um beijão, Noélia. É isso. Você estava falando, eu até gostei agora dessa referência da Bjork. Realmente um trabalho que ela faz é bem diferente, bem exatamente. Assim, eu não vejo, que você falou, né, esquisito de repente. Eu também não vejo, não como nesse sentido de esquisito, mas de diferente mesmo e interessante. E que as pessoas não estão acostumadas, é o que eu falo muito. Às vezes a pessoa fica nessa repulsa porque é o novo, ela não conhece, ou ela não quer conhecer, né? Ou então ela de repente se vê naquilo e não queria se ver naquilo, né? A arte tem isso. Assim, eu acho isso até dá uma marca, né, pro autor, quando ele consegue, dentro de várias referências ali que ele convive e tal, interpreta, ele consegue estabelecer a sua identidade ali, né? E o Vanderlei, ele tem isso de forma muito característica. Ele tem a identidade dele. É difícil você classificar. Eu acho isso fantástico. Você classificar o Vanderlei. É difícil porque ele transita em várias abordagens, né? Ele transita em várias abordagens, linguagens e tudo. Só o fato de você não classificar, de colocar um rótulo no artista, eu acho que ele realmente está dignificando a arte. Eu não quero rótulo, porque assim, tem gente que assume, eu sou poeta da pedra, o poeta da nuvem. Cara, você jamais vai me fazer fazendo isso. Ou eu vejo também gente que trabalha com performance, porque eu faço muita performance também, mais do que teatro. De ficar naquela performance a vida inteira e ganhar dinheiro. Fica inteiro vendendo aquela performance com a mesma linguagem, mesma abordagem. Virando aquele mesmo personagem, né? Eu não quero isso nunca. Quando isso começa a funcionar, mas eu posso até resgatar aqui daqui 4 anos, ficar ali por ali. Tem umas que eu uso mais, com mais frequência, mas estou sempre fazendo coisa nova. Porque não dá. Jogar aí de acordo com a correnteza. Eu estou mais contra a correnteza do que no fluxo. Estou mais no contrafluxo, entendeu? Até porque essa questão que você está falando de você fazer o personagem acaba, entre aspas, tendo um lado, mas o outro lado, que às vezes você tem um potencial que você nunca vai conseguir porque você ficou preso naquilo dali. Né? Acontecia muito isso. E gasta, né? Sim, aconteceu muito isso. Muitos atores que fizeram alguns personagens e acabaram morrendo ali e eram grandes atores ou grandes pessoas assim nesse sentido de arte, mas ninguém consegue ver você em um outro lado, né? Que o Christian Bale, que fez o Batman, se não me engano, ele falou, porque ele falou 3, né, que era o Batman, o 2 e o 3, a trilogia. No terceiro ele pediu para sair exatamente porque ele falou, cara, eu não quero ficar o personagem do Batman, pois não dá. É a mesma coisa, é um risco, grande. Né? Grande. No cinema, eu já fiz 3 personagens muito parecidos, mas aí eu aceitei porque eu gostei muito do roteiro. Mas aí também depois eu fui analisar que eu fiz coisas muito diferentes entre si, aí eu aceitei. Outro dia eu gravei outro Michê para um filme e eu vou fazer outro filme agora, em que eu estou totalmente nu em cena o tempo todo. Mas o roteiro é tão sombrio, tão louco. Falei, eu vou aceitar isso. Porque outro dia também eu fiz um esquizofrênico, eu fiz uma pessoa que eu tive que investigar a questão da saúde mental. Então, e aí sim eu percebi que tem personagens muito diferentes entre eles, mas ao mesmo tempo também ainda tem uma tendência, alguns me chamarem muito para essa questão do corpo. Então assim, eu analiso o roteiro. Se valer a pena, eu aceito.
E quando você analisa e aceita esse personagem, você faz um trabalho antecipado a ele, de repente, como alguns, um laboratório, como alguns... Engraçado, porque coisa tem a ver com vivência também, de você reparar, de circular nos lugares. Quando eu vou fazer um mexer, por exemplo, já fui em sauna gay, então assim, eu reparo como é que os mexês se comportam ali dentro, como é que eles se vestem. Então já tem cristalizado na minha cabeça. Quando eu vou fazer esquizofrênico, por exemplo, a minha mãe tem esquizofrenia, eu conheço muita gente, já me apresentei em clínica de saúde mental, então assim, isso pra mim já é muito fácil. É só vestir aquilo ali, um pouco figurino que eu já incorporo. Alguns outros personagens, eu já fiz um lobo. Aí o lobo, eu tive que olhar os vídeos lá no YouTube, como é que o lobo ele parece comigo, mas não é tanto. Caramba! Então, assim, algumas coisas tem que estudar mesmo. Ir lá no Google, ou fazer um laboratório mais assim, nesse sentido. Mas você tem essa preocupação, então, né? Total, tem um estudo, sempre tem. Figurino, a mesma coisa, pega todo conceito, contextualização, né, da história. Se integrar à paisagem, né? Eu pergunto isso até porque isso é o que faz o diferencial do artista. Tem artistas que não se preocupam com isso. Mas fazem, sabe? Aí você vê eu já vi. Vai embora. E esse artista que se preocupa com essa questão profissional mesmo, eu não estou falando só da questão do ator, a questão do escritor também, todos. Essa observação tem que ser muito criteriosa, muito. Não é querendo ser o melhor, não é isso. É fazer um trabalho, primeiro que você, óbvio, se você está nisso, se você gosta disso, você ama isso, é uma coisa que você... Claro. Né? E cara, fazer ofício, por fazer... Né? É um ofício, é técnica. Quando eu fui escrever Granizo, eu tive que escrever um poema, Instruções... O House não, tem que tirar a boca porque eu não consigo falar com o House. Instruções para colher granizo. Fui entender todo o processo de como é que se forma o granizo, para escrever o poema. Eu mandei até para a coletânea do Cultural, lá, do pessoal do Condomínio. Esse poema vai sair lá. Instruções para colher granizo. Então eu vou estudar o que é granizo. Vou escrever sobre a cigarra. Falei, cara, cigarra é um negócio que me perturba tanto. Eu vou escrever, mas eu fui entender qual é o processo da cigarra. Aí para escrever o poema, você acaba sendo meio filósofo, um pouco filósofo também. Porque você quer entender a metodologia, como é que funciona aquele organismo, já que eu não vivencio ele, entendeu? Eu As estações e tal, como se comunica. Isso tem. E aí, vamos ler mais um poema? Ou de repente uma performance? Não, performance não agora dá, não. Eu gosto de performance, eu sou espaçoso. Mais espaço. Mais espaço, então vamos falar sobre Brasília, então, poema mais curto. Por que não? Eu costumo dizer que esse poema é o seguinte: Brasília precisa de gente reinventando o vazio, para caber dentro o tamanho do Brasil. Esse céu aberto assusta meus olhos azuis. Daqui de baixo é tudo céu, lá do alto é todo seu. O chão vermelho recortado de cinza e verde. Ah, não foi um avião que passou, era um gavião em sobrevoo. Você de perto é grande, você de longe é grão. Você de perto é grande, você de longe é grão. O céu tocando o horizonte é miragem de oceanos. Show de bola. Pedro, mais alguma pergunta aí para o nosso querido entrevistado? Agora posso pôr o House? Pode pôr. Vamos lá. A literatura do DF, você tem algum posicionamento quanto à literatura do DF? Você acha que... qual é a tônica hoje como você vê na literatura? Da literatura, assim, o que está mais em voga, né? Em voga, tem umas coisas engraçadíssimas em voga. Primeiro, que está na moda poemas de autoajuda, curtinhos, poema conselho. Poema conselho. Se quiser vender bem um livro, faça poemas conselhos, vou falar agora sobre o signo, sobre a personagem X, sobre não sei o quê, e poeminhas conselhos, fofos, né, de bom mocinho. Isso vende pra caramba. Bom mocinho. 200 mil cópias você pode vender fácil. Aí solta um pouquinho no Instagram, aquelas pílulazinhas assim, pouquinhas. Mas tem que ser poema edificante. Claro. Se eu vender pra caramba, vai ter um monte de seguidor no Instagram, na internet. Vai virar quase que um youtuber Agora, da poesia, da escrita mais que eles chamam, não vou te falar de série não, da escrita mais consistente, que está muito linkado com a experiência, com o osso de cada um, com a dureza de cada um de vida, de alma,
funciona muito no DF, é sarau. Porque como a gente não tem um mercado editorial consistente no Distrito Federal, os saraus ajudam a gente trocar, ter trocas, conhecer o trabalho das outras pessoas, formar a plateia, mesmo que pequena, e mesmo que seja majoritariamente formado por escritores, mas o escritor compra de si, um compra do outro, e acaba se vai arrebatando público ali que não é da escrita também, acontece muito comigo isso. Então isso funciona muito. E a gente vende muito no lançamento. Depois do lançamento, se você não faz lançamento, você vende muito esporadicamente, não adianta deixar na livraria, porque não vai vender. Então tem que ser de mão em mão, quase como se fosse lá nos anos 80. Com a diferença que agora a gente tem muito sarau, seja na periferia, no centro, e funciona. E as feiras de livro, essa feira do livro é muito importante para a gente nesse sentido. Quando tem a Bienal do Livro também é importante, principalmente quando dá espaço para os poetas aqui, para as poetas aqui, porque a gente acaba formando público, e aos poucos, devagarinho. E a escrita, a literatura que está ligada, linkada com a experiência humana, de uma forma mais visceral, ela nunca vai ter um público muito grande mesmo, não. A gente tem que se iludir com isso, não. A gente não vai mudar o mundo, não. A gente faz pequenas micro-mudanças dentro do nosso âmbito mesmo, e tá ok, tá. Essa palavra tá horrorosa, tá ok, nunca mais usei. Tá tudo certo, a gente continua vivendo, o sangue tá correndo, e é isso. Pode achar também que vai salvar o mundo, com a nossa escrita, não. É melhor a troca mesmo de energia, de experiência, dentro do nosso micro. E dentro disso que você estava falando, você acha que existe uma fórmula de repente, você conquistar novos públicos ou fidelizar um público, mas você acha que existe isso? Porque hoje em dia você até falou sobre os youtubers da vida e tal, tem gente aí que vende milhões e tal, e você fica assim, gente, como assim? Não tem fórmula, que é um mundo tão... Ganhar prêmio ajuda muito, você tem um livro muito cuidadoso, porque você pode ter a melhor escrita, por exemplo, mas se você deixar passar alguns errinhos de digitação, o meu tem alguns problemas, não sei se vale a pena, você pode não ser premiado por isso. Então ganhar prêmio ajuda a vender livro, ajuda a se ter nome, e com certeza vai ajudar. Polêmica, ser muito polêmico ajuda também, ou ter uma história de vida muito trágica também, eu percebo que a mídia dá atenção para isso. Então se você é um menino que veio lá da roça, eu nunca usei isso, porque eu vim da roça, e fazer um drama pessoal, ou contar umas anedotas, fabular a sua história, a sua biografia, se confundir com a sua escrita de uma forma mais ligada para coisa fabulosa, isso ajuda a atenção da mídia, porque eu percebo alguns escritores, algumas escritoras que acabam ganhando essa projeção por conta disso. Por causa disso, ou por causa de prêmio, ou por causa disso, ou para fazer poema fofo. São métodos que ajudam mais a alavancar, mas não garante também, né? São pequenas pistas, são pistas. Se tivesse fórmula, nós todos estaríamos nacionalmente conhecidos. Exatamente, isso é verdade. É verdade. O Pedro perguntou sobre os seus ídolos e tudo mais, as suas referências. Exato. Na música, você teria alguém assim, você se inspira em alguém? Gente, eu gosto de tanta gente. Você sabe que eu gosto mais de música do que de literatura? Embora eu leio muito, principalmente poesia, crônica, conto, eu tenho lido mais do que romance. Escuto muita música, né? Porque eu estou cada vez indo mais e assumindo essa coisa de mim também, de compositor. Eu sempre quis fugir disso, mas entrei no furacão que eu tenho que assumir. De não ficar escrevendo música sempre, inclusive pouco mesmo, para não se repetir, mas eu ouço muita música para prestar atenção na questão estética, moldura, sonora, e eu acho Caetano, Chico, Consideração, Milton, Elis, Gal, Bethânia, depois vem agora Letrux, Marina Lima, Rinco Sapiência, Emicida, Criolo, Marina Lima, de Brasília, Emília Monteiro, Letícia Fialho, Cris Pereira, pessoal do samba, o Talo de Mamone, Joyce Lueta, Gaivota Naves, e gente demais, gente, David Bowie, Lineker, talvez, e tanta gente, poxa, vai ficar 10 quilômetros falando sem parar. De muita gente do jazz, do blues, Você pretende... Alceu, Zé Ramalho, Elba, muita gente. Almério, Chico César. E você pretende fazer algum, assim, de repente se lançar mesmo como cantor e discos e tudo mais? Não? Então eu vou gravar agora, eu vou gravar quatro faixas para o Talo de Mamona e vou gravar mais 4 que não vai ser para o Talo, que é um projeto paralelo Risco Torto, que é mais experimental na sonoridade. Que aí eu estou convidando a Malu Engel, que é uma cantora que faz muita coisa comigo.
E eu estou assumindo mais coisa da voz agora, porque antes eu cantava muito errado. Garganta, estourei, acabando com a... E agora eu estou assumindo essa coisa de poder me assumir nesse lugar. De não ser exatamente um cantor com aquela voz fabulosa, mas de poder assumir o que eu fiz enquanto música, de fazer aquilo pelo menos mais ou menos ali. Segurar, de sustentar esse rolê. Mas não exatamente o cantor, é mais um performer que canta o que se produz, o que eu produzo, o que eu componho. Caramba, show de bola. Mais nesse sentido, porque eu já faço esse contalo, né? Mas é uma forma mais de aperfeiçoar, talvez eu faça aula de canto, só para ficar mais seguro no que eu estou fazendo ali. Mais nisso. Mas jamais você um Ney, não, e nem tem essa aspiração. Pretende, né? Não, nem inspira, nem aspiro. Tá certo, ótimo, maravilha. E aí, galera, tá gostando? Estão gostando da entrevista? Perguntem, façam alguma pergunta para nosso querido Costa. Fazer a pergunta que todos gostam. Daqui a pouco, não, agora. Quem é Vanderlei Costa? Quem é Vanderlei Costa, gente? O Vanderlei Costa. Essa pergunta é muito doida, né? De frente pra Gabi, né? A Gabi fala que eu te escuto. Vanderlei Costa é uma pessoa que nasceu em 77, que está tentando se entender ainda no mundo. Já me descobri em várias questões. Quanto mais eu me vejo, já rolou de eu me olhar no espelho e pensar: você existe? Você não existe? É só é um sonho, um pesadelo. Você viver um duplo ali e falar: gente, socorro, será que eu existo? Então, assim, buscar um estado de consciência de uma forma mais profunda, de assumir as minhas sombras e as minhas luzes e minha luz sem muita culpa. E a partir disso, viver essa luz e essa sombra de uma forma mais verdadeira possível para com as pessoas, porque eu estou fazendo o meu trabalho e a necessidade de usar isso para a arte, porque a vida, como muitas pessoas, escritores já disseram, ela não basta. E se a vida não basta, eu vou continuar fazendo arte para tentar subverter essa coisa de onde eu acho que às vezes eu não caibo, que é a vida, que ela é pouca, é estranha, não me satisfaz totalmente. Então a arte é um processo investigativo, talvez. O Vanderlei está se investigando. E quando ele se investiga, ele produz arte, então, para traduzir o que eu achei agora. Opa, investiguei esse assunto, investiguei essa ideia, então vou jogar isso na arte. Então eu estou investigando, estou no processo de investigação ainda. Não está concluído, não. Não, né? Entendeu? Que ótimo. A Maléria Ribeiro está perguntando o seguinte: defina um bom poema, Vanderlei. Vixe, maninha, mulher. Olha, um bom poema é que arrebata. O poema, diferente, às vezes ele encosta e tem uma linha muito tênue entre o que é poesia e o que é prosa, cada vez mais. E o poema, para mim, tem que ter síntese, tem que ter ritmo, tem que ter imagem, ritmo, síntese, imagem. Quer ver? Sabe que eu falo uma coisa sobre isso? Que eu posso sintetizar ele numa coisa, nisso que você me perguntou, não era? Essa pergunta é muito boa, mas eu tenho dificuldade de responder. Mas, como eu tenho dificuldade de responder, eu vou responder a partir de alguma coisa que eu escrevi no Subsolo Amarelo, e eu vou responder agora. Eu estou caçando, estou procurando, e vou achar, porque quem procura dizem que acha. Então, o que eu falo assim, ó, eu estou cada vez mais doido, menos pouco. Eu quero ser tudo com várias pessoas. No idioma, eu poesisto. Então, eu poesisto em síntese, ritmo e som. Poesia aos vivos. Tem que ter ritmo, síntese, sonoridade, sabe? E ela continua aqui. O poema é um espelho provável? Um espelho? Com certeza. Senão você está fingindo, está jogando areia nele. Para fingir que não está para ninguém ver, mas se eu raspar, eu vejo. Entendeu? Tá vendo aí, Nália? Respondido? É assim. É assim. Ninguém me engana. Por escrever ali já saca um pouquinho da pessoa. Uau! Qual o seu signo? Gêmeos, ó pra aí. É o espelho. Pietro, mais alguma pergunta aí? Vamos lá. Dentro do que a Noélia perguntou, as considerações eu gostei também, concordo. Mas, assim, só para agregar, né? Você acha que o bom poema também ele dá a impressão de guardar um segredo, como, sim. Né, como por exemplo, uma música sensual que não se mostra por completo,
algo escondido, interessante. Mistério? Exato. Tem, gente, nem tudo é revelado assim não, a gente tem que também soltar uns mistérios. Porque também se escrachar tudo, perde a graça. Então, assim, o mistério faz parte da pessoa. Então, eu também... Clarice tinha muito isso, não é? Porque ela se expunha muito, tinha o mistério. Tem outros autores que trabalham muito com essa linha, né? Caio Fernando de Abreu tinha muito essa onda também do mistério. Quem é essa musa? Eu quero saber. De repente só você sabe. Ou você também está inventando. Porque você é artista é uma forma de ser menino, né? De brincar. A gente não deixa de ser menino quando a gente é artista, porque a gente está fazendo uma coisa que, para a sociedade de consumo capitalista, não faz o menor sentido. Não gera, né, um retorno imediato. Forma de ser menino. Então tem esse mistério, esse conto de fadas ali, ou de lobo mau, né? Bom, desculpa, quem fez a pergunta sobre o poema É um Espelho Provável foi o Ronaldo, tá? Não a Noélia, porque a Noélia fez uma pergunta e eu achei que tinha sido, mas foi o Ronaldo. Vocês estão enlouquecendo Noélia. Exatamente, eles estão enlouquecendo Noélia, Ronaldo e tudo. Mas é isso aí. Bacana, galera, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Mas eu queria que você lesse mais um poema. Vou ler mais um poema? Um ou dois aí, de repente escolha aí. Vou falar agora uma sacanagemzinha. Um poema de sacanagem. Por que não? Tinha uma que também publica palavra, não vou falar da palavra não. Cadê, gente? Tem que procurar, mas quem a gente vai procurando e achando. Eu vou ler um poema que as pessoas gostam pra caramba, e que eu não sabia que as pessoas iriam gostar, mas gostaram. Então, se elas gostaram, eu vou falar porque as pessoas gostam. Sim. Então vai ser assim. Eu quero amor carnal no meio do canavial. Eu quero mamar seu peito encharcado de suor. Eu vou engolir seu leite amargo num gole só. Eu quero comer carne de isca petisca, eu bato delícia de seu bife. Eu quero comer carne frescura de broto, carne barata batendo na cara, carne vermelha, libido selvagem. Eu quero comer carne madura de idade avançada, curtida no sol do sertão ou no sereno lá dos pampas. Carne defumada no calor das mãos, calejada de tanta esperança. Carne abatida de bicho vadio. Quero comer pele com pelo, nervo com neura, osso com fissura. Eu vou beber sangue vegano para enverdurar meu coração. Eu quero vomitar as vísceras de uma atriz antiga. Eu quero apalpar os embutidos, provocar na sua bermuda escultura íntima. Oh, maravilha. E é isso aí, galera. Programa Cruzeiro e Letras aqui na DF-FM. Chega ao seu fim. Não chore mais do que eu. Sábado que vem estaremos de volta. Quero agradecer aqui a grande presença do meu querido Vanderlei. Eu que agradeço pelo convite. Entendeu? Querido. Opa, agora eu também tenho várias mãos. Tudo junto. Nosso querido. Opa, isso. Entendeu? Agradeço também a todos que participaram. E é isso aí. Sábado que vem, programa Cruzeiro e Letras na DF-FM. Grande abraço. Beijos. Cara, brigadão mesmo. Espero que você tenha gostado. Adorei. Adorei. Papo de comadre, assim.